Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 10. Malaquias, capítulo 1, versículos 6 a 10. Acompanhe, por gentileza, com muita atenção, cultuando ao Senhor, e faça a leitura silenciosamente. O título sugerido: o Senhor reprova os sacerdotes. Malaquias 1, 6 a 10. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem fecha as portas, para que não acendesseis debalde, ou inutilmente, ou em vão, o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a vossa oferta. Quero hoje falar sobre o tema: o perigo da insensibilidade espiritual. Realmente temos vivido tempos estranhos e cada vez mais intensificados. É muito comum hoje, em todo momento, você perceber pessoas que estão na prática deliberada do pecado, pessoas que estão vivenciando na prática do pecado, sabendo que existe uma determinação da palavra de Deus contrária a tais atos, e ainda assim declararem estar fazendo a vontade de Deus, declararem estar no propósito de Deus, buscando a presença de Deus, e assim estar cheios de Deus. É muito comum nós observarmos dentro do contexto da igreja uma outra igreja estranha plantada. Esta igreja certamente é uma igreja que é cópia da igreja de Cristo. E esta igreja foi plantada por Satanás. Esta igreja que foi plantada por Satanás, ela pode estar inserida com membros dentro dos membros da igreja visível de Cristo, mas também podem ser outras igrejas que são lideradas por falsos profetas, por falsos mestres, que tentam manipular e tiram a responsabilidade da igreja a respeito do compromisso real com Deus. E com isso o povo tem vivido deliberadamente no pecado. A internet hoje é justamente o meio usado para propagar. O povo crente hoje não só quer cometer o pecado, mas ele quer torná-lo público e o faz através da internet. Antigamente as pessoas pecavam e escondiam os seus pecados. Hoje não. Hoje eles pecam e postam na rede social para que todos possam ver. Vive-se deliberadamente no pecado e arroga-se para si o direito de dizer: eu sou crente, olha aqui, e às vezes até em êxtase nas horas dos cultos. Dentro da igreja, às vezes está cultuando com fervor, com alegria. Às vezes, quando saiu daqui, já começa a viver uma vida impura e distante do Senhor. Isso tem me preocupado, essa insensibilidade, quando pessoas que estão vivendo plenamente no adultério dizem estar muito bem com Deus. Estou mal com a igreja, mas estou bem com Deus.
Pessoas que estão flertando com a idolatria, flertando com o pecado, pessoas que vão para o meio daqueles que estão na prática declarada da idolatria e lá estão fazendo todos os atos como se fosse algo cultural. Tem se tornado algo comum entre os crentes, casamentos regados por bebidas alcoólicas. Tem se tornado comum entre os crentes a separação, o divórcio, o abandono, a traição. Tem se tornado comum entre os crentes a prática da vida sexual fora do casamento, antes do casamento. E tem se nomeado como igreja, uma igreja contemporânea, uma igreja que está muito bem com o Senhor e que não devemos tocar em tais assuntos. Olhando para o texto, precisamos destacar algumas coisas importantes. Primeiro, esse livro, o livro do profeta Malaquias, possivelmente tenha sido escrito aí aproximadamente no ano 460 antes de Jesus. Aqui, o povo tinha voltado, tinha acabado de sair de Babilônia, escravizado por 70 anos. E em pouco tempo se passou, construíram o templo, e pouco tempo se passou, agora o povo está longe, distante do Senhor novamente. O povo está vivenciando algo totalmente contrário à palavra de Deus, insensíveis à palavra de Deus, ignorando o Senhor. Se você olhar comigo, alguns chamam Malaquias não de um homem como nome Malaquias, mas como um mensageiro do Senhor. Mas aqui nós podemos observar que possivelmente seja realmente o nome dele, e o nome dele significa mensageiro do Senhor. Mas aqui não há nada a respeito de Malaquias praticamente, porque esse livro tem 55 versículos, aproximadamente 47 deles é o Senhor falando constantemente. E para provar a insensibilidade em que vivia o povo de Israel naquele período, venha comigo para observar o que nós temos aqui. Olha só no versículo 2 do capítulo 1. Diz assim, o Senhor dizendo, eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas olha o que o povo diz, em que nos tem amado? Há uma insensibilidade com os feitos do Senhor. Capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim, sacerdotes, me desprezais o meu nome. Mas os sacerdotes respondem, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, diz, vocês estão profanando. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Se você andar mais um pouco no capítulo 2, versículo 17, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis, em que vos enfadamos? Capítulo 3, versículo 17, o Senhor diz, eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, em que havemos de tornar? E no final, capítulo 3 ainda, versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Por 6 vezes eles voltam para o Senhor e dizer, por quê? Não, nós fazendo isso? Não, de forma alguma. Isso prova, isso revela a insensibilidade, a dureza, a frieza espiritual vivida naquele período por aquele povo, o povo de Israel. O texto que nós lemos mostra 2 coisas terríveis desse povo. Mas se você observar, você tem aqui uma questão de desprezo pelo Senhor, você tem a profanação do santuário do Senhor, e você tem também
uma vida desregrada, em que você vive dos seus próprios desejos, segundo os moldes daquelas nações, e chega a dizer aqui no capítulo 2, a partir do versículo 10, dizendo que este povo está vivendo adulteramente no relacionamento com o pecado com outras nações, idólatras. Pior, eles estão abandonando o compromisso real do casamento. E o Senhor nos chama a atenção, ele diz assim: eu abomino o adultério, eu abomino a separação. Mais ainda, o povo também estava vivendo um momento em que não reconhecia o governo de Deus, porque a razão de não mais levarem os dízimos até ao santuário do Senhor gasofilácio, da casa do Senhor, isso era uma expressão de dizer assim: o Senhor não manda em nós. Não é Ele que nos sustenta. Nós plantamos, nós colhemos e nós somos autossuficientes. E o Senhor então levanta esse homem chamado Malaquias e vai dar-lhe uma sentença. A expressão sentença aqui literalmente é um peso. É o juízo de Deus que estava prestes a acontecer, e o Deus estava dizendo: estou mandando sobre vocês, porque precisam de arrependimento. Quando nós olhamos no texto que nós acabamos de ler, como dissemos, tem duas afirmações que me chamam a atenção. Primeiro, no versículo 6, ele diz assim: o filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Aí ele diz: se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? O povo de Israel havia abandonado, perdido o temor de Deus. Se tem uma coisa que o povo precisa ter, é o temor. E este povo que experimentou todos os atos do Senhor por toda a caminhada no deserto, por estar ali como nação de Israel, por ter visto os irmãos do norte destruídos, por ter sido levado para a Babilônia por 70 anos, por ter sido trazido soberanamente pelo Senhor, ainda assim vivem brincando de pecar. Vivem amaziando-se com a idolatria, profanando, desonrando o nome do Senhor. O relacionamento com o pecado, próximo do pecado, isto era o mal deste povo. Olha só o que diz o versículo 10 do capítulo 2, diz assim: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Judá tem sido desleal e abominação se tem cometido em Israel e em Jerusalém. Mas não mais que isto, eles também estavam oferecendo ao Senhor sacrifícios. As ofertas levadas eram sacrifícios de resto, de sobras. Olhava no rebanho, tem um cordeiro lá e ele está machucado, ele tem defeito, então vamos levar este, porque o outro nós vamos comer, o outro nós vamos vender, o outro nós vamos usar para nós, mas para o Senhor vai o pior. Mas aqui há algo muito sério, porque apesar de ser o povo, quem é chamado à responsabilidade aqui são os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam coniventes com isso. Os sacerdotes estavam vendo a igreja de Israel, o povo como igreja de Israel do Antigo Testamento, vivendo nessa prática, vivendo no pecado, e eram coniventes com isso. Não chamava o povo à atenção, não chamava o povo à responsabilidade. E por isso vem esta sentença pronunciada pelo Senhor na boca do profeta Malaquias. E aí eu quero trazer algumas aplicações para a nossa vida. E quero que você pense comigo algo muito sério. Primeiro, nós não temos mais altares. Hoje nós temos tronos. Os altares eram para sacrifícios e apontavam para Jesus Cristo. E o povo levava ali os seus sacrifícios para apontar para aquele sacrifício perfeito
que viria em Jesus Cristo. E nestes atos eles estavam pecando contra o Senhor. Nós, porém, temos o sacrifício perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor, a quem nós cantamos louvores aqui agora há pouco. No entanto, nós não precisamos mais trazer ou fazer nenhum sacrifício de matar um cordeiro ou sacrificar o nosso corpo fisicamente. No entanto, nós prestamos cultos de adoração ao Senhor. E eu quero pensar com você sobre algumas lições que se aplicam hoje para a nossa vida. Talvez a Igreja Presbiteriana de Nova Brasília, talvez você aqui, membro dessa igreja, talvez você que me ouve agora através da transmissão, sendo ou não membro desta igreja, talvez se identificará. E eu peço ao Espírito Santo que nos identifique realmente com as nossas falhas, com os nossos pecados, para que sejam confessados e sejam abandonados aqui agora. Em primeiro lugar, como propriedade de Deus, devemos viver inteiramente para o louvor da sua glória. O povo de Israel era propriedade do Senhor, mas não estava vivendo para o Senhor. Vivia na mistura com outros povos, inclusive caindo em muitas possibilidades de idolatria. Lá eles desonravam o Senhor, profanavam o altar do Senhor. Mas será que nossa igreja hoje tem temor a Deus? E eu não estou dizendo apenas do culto relacionado aqui à frente. Eu estou dizendo dos instrumentistas que vêm para cá, ensaiam e tocam, dos vocalistas que vêm para cá, ensaiam e cantam e conduzem a igreja. Eu não estou dizendo apenas do ato do nosso culto aqui, eu estou dizendo que, na verdade, não adianta oferecermos alguma coisa aqui se o nosso coração não for o melhor para o Senhor. Não adianta nós trazermos aqui bons instrumentistas, bons vocalistas, não adianta eu fechar o olho, levantar a minha mão daí do banco e cantar como se estivesse vibrando, se o meu coração não está inteiro na presença do Senhor. Porque às vezes nós temos oferecido para o Senhor um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que deveria ser isso, mas na verdade oferecendo um sacrifício que está mais morto do que vivo, porque nós não matamos a nossa vontade, como o apóstolo Paulo determina como boca de Deus em Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto a Deus não é aqui na igreja, culto a Deus é a nossa vida. Nós temos o culto solene, mas o nosso culto é a nossa vida na presença do Senhor. Nós não oferecemos algumas vezes as nossas vozes, nós não oferecemos algumas vezes os nossos dotes ao Senhor, nós oferecemos o nosso coração ao Senhor diariamente. E se o nosso coração está impuro, significa que a nossa adoração está impura, significa que estamos desonrando o Senhor, significa que estamos profanando não o altar, mas o trono de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, olhe para aquilo que o Senhor fez para a sua vida. Olhe pela maravilhosa graça de Deus operada no seu coração em lhe salvar quando você estava condenado, quando eu estava condenado, quando estávamos condenados ao inferno. A obra maravilhosa de Deus pela sua vida e pela minha vida. Olhe para o momento de transformação, quando Ele pegou o seu coração de pedra, um coração morto, um coração condenado, um coração cheio de amargura, cheio de pecado, e colocou este coração agora em carne. Quando Ele colocou dentro de você uma nova vontade, o Espírito Santo passou a habitar o seu coração. Pense nisso. Rogo-vos, irmãos, por tudo isso, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Sacrifício exige matança, e sacrifício vivo significa matar a nossa vontade carnal, matar a nossa vontade que está contrária à vontade do Senhor. Porque, amados irmãos, em muitos momentos nós temos visto mais crentes parecidos com este mundo do que crentes santos na tua presença do Senhor. Onde estão os homens tementes a Deus?
Onde estão aqueles homens que com pouca leitura eram tão fiéis a Deus e com autoridade profunda diante do Senhor? Onde estão aqueles homens que lideravam a sua família, que conduziam a sua casa, cujo respeito era colocado sobre os filhos e que os filhos tinham grande temor diante daquele homem de Deus que liderava a sua casa? Onde estão esses homens? Onde estão aquelas famílias que realmente eram separadas deste mundo, não porque não faziam coisas, mas porque eram cheias do Espírito Santo de Deus? Onde estão aquelas famílias que eram chamadas para a oração, para fazer oração, para interceder, porque via-se nesta família, a grande família do Senhor? Onde estão essas famílias? Nós precisamos retornar a isto, porque quem sabe nós não estamos realmente desonrando o Senhor com a nossa vida, com a nossa atitude. Estamos desonrando o Senhor, estamos profanando quando viemos aqui no templo para cantar louvores a Deus, se o nosso coração não está puro diante do Senhor. Talvez o Senhor esteja falando com você agora neste momento. O filho honra o pai, o servo honra seu senhor. Você me declara como pai, mas você não me obedece, você não me honra e você me profana. O Senhor Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? A igreja contemporânea é uma igreja que tem as suas próprias leis, suas próprias vontades. Não é uma igreja que mais submete a palavra do Senhor. Esta palavra não é mais a única regra de fé e prática. Só é enquanto ela está de acordo com a minha vontade, com os meus caprichos. Precisamos sacrificar o nosso eu, sacrificar a nossa carnalidade, sacrificar a nossa vontade que está contrária à vontade de Deus, não nos conformando com este século, com este mundo. Você não nasceu para brilhar na internet, você não nasceu para ser aplaudido por este mundo, você nasceu para que Deus seja glorificado na sua vida. A segunda lição que eu quero destacar aqui é que cultuar a Deus do nosso modo, sem respeitar as suas exigências, é dizer à sociedade que Deus foi rebaixado. Deus é revelado ao mundo conforme nós o adoramos. Ele pode ser pregado como Deus glorioso ou pode ser apenas pregado. Olha o que ele disse aqui no versículo 6. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7, ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que havemos te profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Versículo 12, mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda. Alguém chegava lá e falava: será? A mesa do Senhor é imunda? Não. Quando ele oferecia na mesa do Senhor um animal defeituoso, quando ele oferecia alguma coisa em segundo plano, ele estava dizendo que a mesa do Senhor é de segundo plano. O que eu estou dizendo aqui nesse texto é justamente isso. A maneira como eu vivo diz quem é o meu Deus. Então, se eu vivo flertando com o pecado, se eu vivo uma vida longe de Deus, eu estou dizendo, então é mais grave do que você pode imaginar. Eu estou dizendo para o mundo que o meu Deus é mais ou menos. Se eu sou crente de domingo, eu estou dizendo que o meu Deus é um Deus de domingo. Se eu sou um crente de trabalhos aqui na igreja, eu estou dizendo que o meu Deus está preso aqui nesse templo e que só é Deus quando está aqui. Se eu sou alguém que estou praticando males lá fora, se eu estou flertando, novamente falando com o pecado, se eu estou andando próximo do pecado, num relacionamento íntimo com o pecado, eu estou dizendo que o meu Deus também é particularmente aquele que se relaciona com o pecado. Irmãos, não é a questão do que eu faço que me salva, mas a salvação me conduz a observar algumas coisas. Uma delas é: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
A relação íntima com a impiedade é um convite, é um prato feito para cair no pecado. Queridos irmãos, é com grande tristeza que nós vemos hoje a igreja entrando nesses atos pecaminosos. Como eu já citei, o sexo livre. Como eu já citei, relacionamentos homoafetivos. Como eu já citei, tem pessoas hoje, chamadas cristãs, que defendem linhas abortistas. Tem pessoas hoje que vivem na bebida alcoólica. Ah, não, é só dentro de casa. Não flerte com a bebida alcoólica. Isso é um mal desgraçado que arrasa a sua vida. E aqui no nosso Brasil, isto é pecado. Paulo disse: comer carne escandaliza o meu irmão, eu não como. Então, se eu estou em determinado local e isto é uma prática que não é comum entre os crentes, isso deve ser evitado também por nós. É com tristeza que eu vejo o mundo querendo se parecer com Cristiano Ronaldo. Quem me dera pelo menos Cristiano Ronaldo, né? Que é alguém que pelo menos tem hombridade em algumas. Mas eu quero parecer com um jogador de futebol, eu quero parecer com um artista de televisão, eu quero parecer com alguém da novela, eu quero parecer com um cantor famoso, mas eu não vejo ninguém querendo parecer com o profeta Elias. Eu não vejo ninguém querer parecer com o profeta Isaías. Eu não vejo ninguém se vestindo como alguém que está temente a Deus. Eu não vejo ninguém querendo, eu quero parecer com Maria, eu quero parecer com Ana, eu quero parecer com uma grande serva do Senhor, com um grande servo do Senhor, eu quero me parecer com aquele que é temente a Deus. Irmãos, nós não nascemos para imitar este mundo. Se você anda parecido com essas pessoas, você está dizendo que o Senhor que você serve, Ele é misturado com este mundo. Eu estou lhe chamando e conclamando em nome do Senhor Jesus: retorne hoje à mesa do Senhor, ao trono do Senhor, consagre a sua vida, o seu coração, porque a maneira como você fala, a maneira como você vê, a maneira como você estuda, a maneira como você namora, a maneira como você se casa, a maneira como você vive, revela o Deus que você serve. Será que você tem representado bem o Senhor na sua vida? Será que alguém pode olhar para você e dizer assim: vejo que este que passa por mim é um santo homem de Deus? Será que pode? Algumas pessoas no passado chegaram a dizer o seguinte: eu trabalhei numa empresa por tanto tempo e nunca ninguém foi incomodado, nem souberam que eu era cristão. Que vergonha! Que vergonha! Deveriam saber pela palavra e deveriam saber pelo compromisso com o Senhor, parecer-se com Jesus. Se tem alguém que você deve buscar e imitar a partir de agora, não é nenhum jogador de futebol, não é nenhum artista de filme, ou de novela, ou de Hollywood, ou quem for, não é ninguém de homem. O que você deve procurar e imitar a partir de agora, com toda a intensidade, com teu no seu coração, é o Senhor Jesus. A sua vida tem revelado a glória de Deus? O Deus glorioso? A terceira lição: Deus rejeita o culto de um coração impuro que flerta com o pecado, que é imprudente, que é de ânimo dobro. No momento exuberante diante do Senhor, mistura-se com alguém, entra na bebedeira, entra no xingamento, entra nas práticas imorais, entra na impureza. Olha, quem vive assim, Deus rejeita o seu culto. Algumas pessoas, amados irmãos, infelizmente, pensam que estando na igreja uma vez por semana, uma vez por mês, e entregando o seu dízimo, está resolvido o problema. Eu queria dizer o seguinte: não. Seu dízimo não tem valor nenhum se você não estiver na presença do Senhor. Não precisa, se você não quer servir ao Senhor com todo o seu coração, não precisa trazer o seu dízimo. Não precisa. Eu sou pastor da igreja e assumo a responsabilidade que eu estou falando. Eu assumo a responsabilidade que eu estou falando.
Você acha que Deus precisa de 10% daquilo que eu acho que é pouco para eu viver? Meu salário é tão pouco, e acho que eu vou comprar Deus com 10% disso? Deus é o Senhor do ouro e da prata. Deus pode sustentar não só tudo aquilo que nós temos aqui, mas ainda muito mais sem o meu dízimo e minha oferta. Agora, o meu dízimo e minha oferta tem que ser fruto do meu coração na presença do Senhor. Quando eu venho aqui, subo aqui nesse púlpito com temor e tremor para expor a palavra, eu preciso fazê-la antes com a minha vida diária, reconhecendo que sou imperfeito, reconhecendo que tenho falhas, mas querendo ser aperfeiçoado na palavra de Deus. O Senhor não quer o nosso louvor, o Senhor não quer as nossas habilidades, o Senhor não quer a minha presença, o Senhor não quer sacrifício, o que o Senhor quer é obediência. Olha o que ele disse no versículo 10, tomara houvesse alguém para fechar a porta do templo. Isso é muito grave. Ele diz assim, para que não acendesses em vão o fogo do meu altar. O culto oferecido pelo povo de Israel estava vazio. E ele diz, eu não tenho prazer em vós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós como igreja presbiteriana de Nova Brasília. Que o Senhor tenha misericórdia de você que está me assistindo agora, me ouvindo agora. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E que Ele não venha dizer para nós, depois de momentos de adoração, dizendo, eu não tenho prazer em vocês. Eu não aceitarei de vocês o louvor, a adoração. Meus amados irmãos, não sejamos insensíveis e talvez somos tentados a pensar, não, mas em que eu não estou sendo, Senhor? Não, Senhor, em que eu tenho profanado? Não, Senhor, como se nada tivesse acontecendo. O povo de Israel estava agindo, vou comparar aqui para você entender, a um homem que estava então namorando uma outra mulher que não fosse a dele, e quando a mulher chegasse para ele, falou, por que você está fazendo isso? Fazendo o quê? Eu não quero que você e eu sejamos como o povo de Israel neste contexto. Eu quero que você tome agora a sua decisão e conserte a sua vida na presença de Deus. Não seja insensível, mas quando o pecado bater a porta, clame por Jesus Cristo. Não aceite, deixe-o de fora. Purifique o seu coração, purifique a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor, ao receber o seu culto aqui, apesar de ser o seu culto ainda falho, mas que Ele possa aceitar o seu coração, assim como Ele aceitou a oferta de Abel, porque Ele aceitou, agradou-se do coração de Abel. Que o nosso culto seja o culto de Abel e não o culto de Caim. Que o nosso culto não seja o culto do povo de Israel aqui no período de 460 a.C., mas seja um culto voltado com todo o coração para o Senhor Deus. Concluo dizendo, Deus não está dormindo sem perceber o que o seu povo anda fazendo. Ele vê tudo, ouve tudo e registra todas as ações do seu povo. Quando confessamos a Jesus Cristo como o nosso Senhor, isso significa que Ele ordena os nossos atos e nós obedecemos. O que fugir disso é desprezar, é profanar o senhorio de Cristo. A nossa vida deve ser um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como culto racional. Oferecer o pior, o resto, a sobra para o Senhor, é profanar o seu nome. O mundo conhecerá o Jesus que nós vivemos e anunciamos na nossa vida. Qual Jesus você tem anunciado?
o Senhor não aceita o nosso culto quando ele não é o primeiro. Há muitos perdendo tempo, pensando que estão cultuando o Senhor, mas não estão. Eu quero pensar com você sobre isso. Como está seu coração? Não brinque com o pecado, em nome de Jesus. Não flerte com o pecado. Não passe perto do pecado, passe longe do pecado. Resista. Mas para você resistir, não adianta você não cometer o pecado simplesmente. É preciso você estar no Senhor. É preciso que Ele encontre o seu coração. Existe uma frase atribuída a Ambrósio, mentor de um grande direcionador para a reforma protestante. Me fugiu o nome dele aqui agora. E Ambrósio disse o seguinte para esse rapaz: você não poderá encontrar a verdade, mas o dia que a verdade lhe encontrar, você será transformado. Será que a verdade encontrou você? Será que ela nos encontrou? Este homem foi Agostinho de Hipona. Ele foi um dia encontrado pela verdade. Teve a sua vida transformada. Existe um povo que recebeu um nome. O nome que esse povo recebeu foi puritanos. Porque eles amavam tanto a Jesus que eles não queriam nem pensar em qualquer coisa que entristecesse o Senhor. Tornaram-se radicais com eles mesmos e com os outros. Eram homens e mulheres, famílias tementes a Deus, cujo coração foi colocado na presença do Senhor. Quando olhamos para a Santa Ceia, nós temos essa simbologia do grande amor de Deus. Você já pensou no que é o sofrimento da perdição eterna? Pense um pouquinho no desespero de Jesus clamando: Deus meu, por que me desamparaste? Agora pense nisso eternamente. Foi isso que o Senhor fez por você. O Senhor nos adotou em Cristo e nos fez seus filhos. E se Ele é nosso Pai, então temos alegria nele, regozijo, prazer, vida. Se o declaramos como nosso Senhor, que hajamos então como seus servos. Porque quem é Senhor manda, quem é servo obedece. E lembrando que esse Senhor é o Senhor que dá a vida, é o Senhor que sustenta a vida, é o Senhor que serve. Rogo-vos, pois, irmãos, pensando em tudo isso, que ofereçamos juntos a nossa vida ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é nosso culto racional. E que não nos conformemos com esse século, mas transformemos-nos pela renovação da nossa mente, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cuidado que Satanás nunca lhe fará saber que aquilo que ele lhe apresenta é pecado. Talvez você esteja se envolvendo em coisas pensando que é somente cultural. Mas muito disso está dirigido por Satanás para tirar a sua santidade. Convido os presbíteros que venham aqui à frente.